vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo seu soprar, com seu olho venha nos ungir, e com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, o seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo, o seu povo clama-te. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração do dia, pegar em tuas
dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim. O fogo queima em mim como por mar.
nós sejamos inundados pela glória do Senhor, que isso traga paz, isso traga alegria, isso nos fortaleça, isso glorifique o nome de Deus, isso traga direção, sentido para a vida de cada um de nós. Muito boa noite a todos. Mandar um abração aí para a Vânia, chegou na hora certinha. Minha prima Camila, Lourdes Gonçalves, Adriana, o Bruno, lugares tão diferentes, não é? Sueli, a Tânia. Hoje eu falei de você no carro com a Daniela. Eu falei, Daniela, a Tânia tá faltando nas lives, hein? Eu vou fazer uma chamada aqui e vou dar falta. Hoje mesmo a gente lembrou de você, com muita saudade. De todos, mandar um beijão pro pessoal que estiver na sala de vídeo, da Daniele. Minha mãe deve estar por aí também. Lembrando que quando você abre uma sala de vídeo, as pessoas que eu não tenho acesso, elas podem entrar na live e passarem a assistir a live, tá? E quando você compartilha também isso acontece. Tia Bizinha, mandar um beijão aí pro Teixeira e a esposa, Beatriz. A gente está com muita saudade dele. A gente não tem visto ele por aí, mas a gente vai se encontrar, acredito que nesse mês de outubro. Mandar um beijão aí para Sandra Fonseca e para Analice. Acabou de cantar. Vamos orar? Essa é uma hora bendita porque a gente tem essa possibilidade de buscar a Deus e graças a Deus nós temos encontrado a simplicidade do que fazemos e na glória inaudita desse nosso Senhor, que porque Ele quer, Ele tem se revelado à vida de cada um de nós. Pai, colocamos o nosso coração à Tua disposição nessa noite para que o Senhor manifeste o Seu poder, tocando-nos, transformando-nos, melhorando-nos, para que tudo em nós glorifique o nome do Senhor. Assiste, Senhor, o Teu povo, cuida de cada um de nós. Cremos que o Senhor é o lavrador de nossa alma, arranca aquilo que o Senhor não plantou, aquilo que está semeado em nós possa ser regado pela Tua santa palavra que há de ser pregada nessa noite e que assim possamos frutificar. Abençoa as famílias, Senhor. Abençoa esse mês de outubro, que seja um mês abençoadíssimo pelo Senhor, que possamos encontrar essa vacina tão esperada, que as coisas possam andar, que as coisas possam ser melhoradas, que o Senhor nos dê uma perspectiva divina para que, olhando para as coisas, não vejamos apenas aquilo que materialmente elas nos mostram, mas que o Senhor nos dê a capacidade de transcender e enxergar por trás das coisas a Tua mão poderosa agindo sobre nós. Cuida de cada um de nós, Senhor. Estamos aqui dispostos, com o coração e mente disponíveis para aprendermos do Senhor. Que o Espírito Santo seja o grande ensinador dessa noite. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Mandar um beijão aí no pessoal que chegou depois, Nilzete, toda a família, Nice Pinheiro também, e essa família tão querida nossa, tá bom? Dar um beijão para vocês. Bom, eu tenho uma mensagem hoje, Gênesis capítulo 1, eu vou ler apenas o verso 27. E Deus criou os seres humanos, criou-os à semelhança de Deus, refletindo a natureza de Deus, Ele os criou, macho e fêmea. Quando a gente faz assim para ler, porque a gente está ficando velho e já não consegue enxergar com muita facilidade. Mas não tem importância, se não faz mal, porque cada dia a misericórdia do Senhor se renova sobre nós e tudo se faz novo na nossa vida. Bom, hoje eu quero falar um pouco sobre o fato de sermos criados à imagem e à semelhança do nosso Deus. Por isso eu dei esse título, atribuí o título de Imago Dei, porque é justamente o termo que a gente usa para expressar o fato de sermos criados à imagem e à semelhança de Deus.
A primeira coisa, e é algo que nós na Terapia de Cristo batemos muito, objetivamente, implicitamente, diretamente, de todo lado a gente tenta apresentar algo que precisa fazer parte da nossa consciência cristã. Nós não somos deuses. Nós não somos Deus. Apesar de termos sido criados por Deus, nós não somos deuses. Entender isso faz uma grande diferença na nossa maneira de enxergar o Evangelho, porque há uma grande distorção em curso quando a gente se enxerga como sendo Deus. A gente acha que é Deus falando e muitas vezes é o nosso coração gritando. A gente acha que estamos sendo ousados quando, na verdade, estamos sendo impetuosos. A gente acha que ainda não chegou o tempo de tomar aquela decisão, mas talvez estejamos sendo omissos. E é por isso que precisamos cultivar uma vida com Deus, aquecer nossa fé cristã, buscando o Senhor sempre, sempre, para que não sejamos assaltados, roubados, invadidos, prejudicados pela nossa ação carnal, mas que pela misericórdia do Senhor, sua graça, venha, incida em nós e isso gere algo diferente no momento de agir. Isso é muito, mas muito importante. O que é que significa sermos criados à imagem e à semelhança de Deus? Temos a capacidade dada por Deus de transcendermos. Isso significa que podemos ter uma conexão com o Senhor. E é claro para nós que o pecado ele atrapalhou essa tal condição, ele desgastou essa imagem. E aí a nossa espiritualidade deve militar em função de resgatarmos essa imagem que é a condição que eu tenho de me chegar a Deus. Eu não sei o que é que você tem, eu não sei o que é que você pode ter perdido no meio dessa pandemia, no meio de tudo isso que nós estamos vivendo. Mas eu sei que tanto eu como você, nós temos uma condição de buscarmos ao Senhor e encontrarmos esse Deus. A gente não tem condição, como é óbvio, de levar a nossa vida indo para uma montanha e ficando lá o dia inteiro buscando a Deus. Mas o que é mais interessante é a possibilidade de, em tudo aquilo que fazemos, quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos estudando, quando nós estamos fazendo isso ou aquilo, nós podemos transcender a ponto de enxergar através daquilo algo que glorifique a Deus. Precisamos nos gastar nisso, porque se fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, não vale a pena levar uma vida distante de Deus. Nós já falamos aqui em várias transmissões sobre o pecado, e aí está uma boa definição de pecado, algo que me afasta dessa capacidade de transcender. Eu acho interessante que transcendência é algo que todos nós, desde o mais novo ao mais velho, desde o mais simples ao mais sofisticado, o rico, o pobre, o negro, o branco, enfim, todos podem transcender, todos podem se chegar a Deus. E é interessante que uma criança é capaz de, ao brincar, se imaginar fazendo coisas e com isso se entreter. Uma pessoa adulta é capaz de olhar para o céu. Hoje, por exemplo, aqui em Itaipuaçu, a lua está linda, linda, linda. O ser humano ele tem a capacidade de olhar para a lua e, por exemplo, sentir a presença de Deus, perceber a obra criadora de Deus e glorificar ao nome do Senhor.
ele consegue olhar para uma lua e sentir algo especial, ele se sente conectado ao Senhor. Essa é a tal transcendência. É aí que vemos que somos a imagem e a semelhança de Deus. Jamais podemos confundir sermos criados à imagem e semelhança de Deus com sermos Deus. Eu não tenho interesse de ser Deus, porque se eu for Deus da minha vida, eu não vou ser abençoado com essa declaração, eu não vou ser abençoado com esse postulado. Porém, quando eu deixo Deus ser Deus na minha vida e eu contemplo esse Deus na beleza da sua santidade, eu estou reforçando essa imagem. E aí é sempre um exercício, é sempre uma reflexão, é sempre algo que pede essa busca de entendimento, a gente analisar até que ponto nossa vida está conectada ao Senhor, até que ponto eu estou vivendo como alguém que foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Você sente a presença de Deus quando mente? Você sente a presença de Deus quando age contra alguém, quando você age de maneira injusta? Você sente a presença de Deus quando vê uma injustiça ser praticada? Você sente a alegria de ver o teu próximo ser prejudicado? A gente sabe que não. Embora pessoas estejam mais ou menos distantes de uma fé institucionalizada, todos sentem isso e podem corresponder com essas perguntas que eu estou fazendo. Mas é interessante pensar que nós não precisamos ter uma relação com Deus pela negativa. Quando eu vejo, por exemplo, o Anderson está aqui com a gente. O Anderson é uma pessoa tão especial, tão marcante. A passagem dele na minha vida, eu sinto a presença de Deus nisso. Eu não sei se está aí ainda o pastor William Borelli, um homem de Deus, uma pessoa que se destina a fazer a obra do Senhor. Eu vejo Deus nisso. E aí a gente vai vendo cada pessoa que está com a gente hoje, o fato de vocês serem importantes para nós, não é? A gente ter essa possibilidade de falarmos do Senhor. Em tudo isso a gente vê a presença de Deus e consegue glorificá-lo por sermos a imagem e semelhança. Precisamos entender que assim começou todas as coisas. Fomos criados à imagem e semelhança. E as coisas foram se perdendo com o pecado e Jesus veio para nos dar a chance de resgatar essa imagem. Então viver é simplesmente procurar ser essa imagem e semelhança de Deus. Lembrarmos que essa centelha está presente na nossa vida e ela precisa ser aquecida, nós precisamos regar a nossa fé, adubar a nossa experiência com Deus, para que nada nos torne distantes da presença de Deus. Você tem a capacidade de transcender. Você pode comer um ovo e se sentir mais nobre e melhor do que uma pessoa que está comendo um prato de carne. Até a Bíblia fala algo sobre isso em Provérbios, não é? Melhor comer um prato de hortaliça onde há amor do que um prato de carne onde há ódio, não é? E aí a gente pode ver que em todo momento, em tudo que a gente faz, há transcendência, na arte, na poesia, em tudo que a gente faz. Não é só aquilo que estamos fazendo, mas há sempre algo por trás do que fazemos. Você pode ligar o chuveiro e tomar um banho. Assim como você pode ligar o chuveiro e enquanto você está tomando banho, você está cantando louvores que invocam a presença de Deus, você pode estar fazendo sua oração, você pode estar meditando com gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. Olha como é que são duas situações diferentes. Não é? Eu conheço uma história interessante de dois pedreiros que estavam trabalhando na construção do Maracanã. E aí perguntaram, não é? Ao passar, perguntaram para ambos o que eles estavam fazendo. Um falou assim, você não está vendo? Eu sou pedreiro, estou trabalhando nessa obra. E o outro falou assim, eu estou trabalhando para construir um estádio que vai ficar para a posteridade. Não é? Eu estou construindo um estádio que será o maior estádio do mundo.
São duas pessoas fazendo a mesma coisa, mas com capacidades de transcenderem o que estão fazendo completamente distintas. E é lógico que aquele que está construindo, está com a mão ali, fazendo obra, não é obra de pedreiro, mas ele pensa que está construindo, quando ele pensa que está construindo o Maracanã, é óbvio que isso ajuda. É óbvio que isso engrandece a obra que está sendo feita. E esse é o chamado. Por que precisamos tanto dessa conexão com Deus? Porque fomos feitos para essa conexão. Qualquer coisa diferente de uma vida conectada com Deus não é vida, é perda de sentido. Não é? É um convite ao prejuízo. Não é? O que dá sentido para a vida humana é estar conectado ao Senhor. Então aí eu quero fazer aqui mostrar uma coisa que faz muita diferença. Eu posso ser religioso e não transcender. Muito embora a proposta religiosa de qualquer denominação, por exemplo, cristã, é que haja essa transcendência no que fazemos. Mas ela nem sempre acontece, sabe por quê? Muitas vezes os rituais se tornam frios. Deus não quer que você se apegue a rituais que não te façam chegar na presença dele. Eu, por exemplo, eu sempre observei, enquanto estava pregando, as pessoas que estão assistindo um culto num templo religioso, num templo físico, elas talvez não percebam. Mas a gente, de onde nós estamos falando, a gente consegue ver a postura das pessoas. Como a gente vê pessoas mascando chiclete, como a gente vê pessoas que estão no celular, talvez na rede social, como a gente vê pessoas dormirem, como a gente vê pessoas que estão dispersas. Aí eu pergunto, por que estamos ali? Não é? Assim como milhares, milhões de pessoas possuem a Bíblia ali. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Mas com toda certeza, segundo as interpretações que a gente vê por aí, é um livro pouquíssimo conhecido. As pessoas não desfrutam da alegria da leitura bíblica porque muitas vezes fazem uma leitura preguiçosa, uma leitura puramente literal que não transcende. Mas a nossa proposta aqui, cada vez que a gente pega uma porção, a gente saca uma porção das Escrituras para trazer uma mensagem, o objetivo é justamente nos conduzir a esse caminho da transcendência, de nós nos chegarmos a Deus. Não sei como é que foi seu dia hoje, mas eu tenho certeza que tudo o que aconteceu pode ser visto como uma manifestação de Deus querendo se chegar, querendo se aproximar de você. O que faz falta às vezes é um olhar, é uma consciência, é uma fé que nos leve a perceber isso. Então, tudo que acontece, eu posso fazer uma leitura, eu posso ter um olhar que me faça chegar mais perto de Deus. Sabe por quê? Porque eu fui criado à imagem e à semelhança de Deus. Eu vivi recentemente, talvez 2 dias atrás, uma experiência. Eu fui colocar gasolina no carro e eu parei num lugar, na fila, eu parei num lugar estratégico esperando, como eu estava com a Kombi, que é um carro maior, eu estava aguardando que o frentista indicasse aonde, em qual bomba eu deveria me aproximar para abastecer. Enquanto eu estava nessa posição, um carrão passou na minha frente e foi logo para abastecer. Eu cheguei mais perto e disse assim, olha, o senhor talvez não tenha visto, mas eu já estava na fila, eu estava só aguardando a indicação. Não, eu não percebi que você estava esperando, para mim você estava esperando para ir para outra fila. E eu fiquei tão indignado, eu não consegui prosseguir na conversa, não daria certo, com toda certeza eu ia ficar irritado, ia perder força à toa. E eu fiquei assim, indignado, porque pensei, poxa, as pessoas não são capazes, ele não foi capaz de retroagir
ação ou pedir desculpa, nada. Ele simplesmente passou à frente numa demonstração de orgulho, de truculência. Foi tão incomodativo aquilo, foi um gesto tão aborrecido, não é? E tudo bem, abasteci e fui à frente. Nesse dia a gente estava indo a um rancho que vende a ração para as galinhas e a gente estava à procura de serragem para poder forrar o lugar onde elas ficam. E aí chegamos lá, eles não tinham serragem. Eu ainda fiz uma brincadeira, não é? Eu disse assim, poxa, a gente saiu de tão longe para comprar aqui. Eles pegaram a serragem que eles tinham no chão, tiraram, colocaram num saco, deram para a gente. Eles disseram assim, olha, isso aqui é um presente, vocês não vão sair daqui de mãos vazias. Meu pai, obviamente, até gratificou, mas eles não fizeram porque gostariam de receber alguma coisa em troca. Foi um gesto sincero. Eles abençoaram a nossa vida. Diante desses dois fatos que aconteceram numa distância talvez de uns 30 minutos, eu pude ver duas coisas. Eu pude ver a imagem e semelhança de Deus nos gestos daqueles homens, no gesto daqueles homens simples de fazerem o que fizeram por nós. E eu pude ver o pecado, eu pude ver a distância daquele que agiu contrário à imagem e semelhança de Deus. Diante dessas duas imagens, diante desses dois fatos que eu contei, que estão entrelaçados, eu quero que você perceba que é esse o objetivo dessa mensagem. Que você identifique se nas tuas ações você está reproduzindo a imagem e semelhança para a qual eu e você fomos criados, ou se você está negando isso. É muito triste dizer isso, declarar isso, mas infelizmente há pessoas, e não são poucas, que estão negando a criação, a imagem e semelhança de Deus. Talvez aquele homem achasse que ele era Deus, porque ele passou com um carro bonito e caro, que eu não tenho condições de ter, e ele foi na frente para dizer, sou eu primeiro. Eu sou Deus. O Deus sou eu. Enquanto aqueles homens simples, eles estavam exaltando através da atitude deles, não religiosa, mas uma atitude que com certeza estava glorificando ao Deus eu sou. Existem aqueles que dizem, Deus sou eu, mas existem aqueles que glorificam com suas ações ao Deus eu sou. Isso é que precisa ficar claro para nós. A imagem e a semelhança estão como condições, possibilidades. Se eu me aproximo de Deus, se eu o busco, se eu cultivo minha fé em Jesus, eu vou reproduzir essa imagem e semelhança. A imagem e semelhança não é algo de que nós devamos nos gloriar, é algo que traz para nós uma possibilidade. A gente tem que ter uma atitude responsável com essa centelha divina que Deus colocou em nós ao nos criar. Nenhum de nós é Deus, mas podemos reproduzir uma vida que demonstra uma comunicação com Deus. Aquele que ama, ele demonstra que está ligado a Deus. Aquele que nega o amor nas suas ações, aquele que comete a maldade, aquele que é cruel e truculento, aquele que é injusto, aquele que destila ódio, ele está negando essa imagem e semelhança. Porém, aquele que se apega ao amor, aquele que pratica, não é, a justiça, está comunicando com muita clareza, está comunicando essa imagem e essa semelhança de Deus. Quando a Bíblia registra isso, o objetivo não é científico nem histórico. A Bíblia, eu sempre digo isso, né? A Bíblia é um livro de fé. A gente lê com fé, que pode enxergar as coisas de maneira diferente. Não é? O pai, ele dá um presente para o filho e ele dando
para 2 filhos diferentes. Para um ele dá uma caixa de esterco e o filho diz assim, bom, o cavalo deve estar na porta. Ele tem um olhar otimista. O outro pai dá uma bicicleta, ele diz, não, pelo amor de Deus, uma bicicleta pode me levar a um perigo de ser assaltado, de cair, de me machucar. Tudo na vida vai demandar uma visão, vai demandar uma consciência. Se você tem uma consciência firmada em Jesus, você enxerga a imagem e a semelhança no teu irmão e você trata com amor. Se você não enxerga isso, talvez você se julgue melhor do que o outro e aí você vai agir de uma maneira que vai negar isso. Só há uma chance, só há uma possibilidade. Quando eu e você nos aproximamos dessa ideia, nos aproximamos de Deus, crendo que somos a imagem e a semelhança. A Bíblia não tem interesse de dizer como é que isso foi feito. A Bíblia ela quer que você creia que isso foi feito e isso dá sentido à nossa vida. Mesmo em meio às circunstâncias adversas como as que nós estamos vivendo, podemos reproduzir a imagem e a semelhança de Deus. Na maneira como a gente age, na maneira como a gente pensa, nas nossas cogitações, na maneira como a gente lida com tudo isso. Não é? Bom, a Beatriz está trazendo aqui uma notícia muito importante. Na última transmissão, ela colocou a respeito da Márcia, porque nós oramos, uma mulher de 41 anos que estava com dificuldade de encontrar vaga na UTI. Não era Covid, mas os hospitais estão aí voltados para essa questão. E ela está mostrando aqui, não reparem porque ela escreve metade castelhano, metade em português, porque morou muitos anos em Cancún. Quero compartilhar com vocês que a moça que pediu oração conseguiu vaga na UTI. Graças a Deus está estável, ainda com lado com movimentos reduzidos, pressão ainda com picos. Graças a Deus. Eu sempre digo, Beatriz, que uma notícia como essa, para a gente pode não fazer tanta diferença, porque a pessoa ainda está numa situação delicada. Mas imagina para a família. Né? Imagina para você que é mais próximo a ela. Então é muito importante a gente ter esse olhar. Né? Que uma melhora, olha, melhorou 1%. Para a família que está ali envolvida com aquela situação, é com certeza uma grande notícia. E é isso mesmo. Quando a gente se importa com o ser humano, é sinal de que estamos correspondendo à imagem e semelhança para a qual nós fomos criadas. Pai, que com a nossa vida, com o nosso jeito de pensar e sentir, possamos refletir a Tua glória, uma vez que fomos criados à imagem e à Tua semelhança. Ó Deus, que isso não nos torne orgulhosos, jactanciosos, pensando ser melhores do que quem quer que seja, mas que o nosso olhar seja um olhar de humildade, que procuremos aprender uns com os outros, de nos ajudarmos, de estendermos a mão, de pensarmos no melhor do outro, pensarmos com as melhores intenções acerca de quem quer que seja. Fortaleça, Pai, Tua imagem e semelhança dentro de nós, que ela não seja desgastada pelo pecado. Que nós não aceitemos que haja nenhum tipo de interrupção na nossa conexão, mas que possamos estar profundamente ligados a Ti, que o Senhor acrescente intimidade, que Te conheçamos mais, que haja muita força, que floresça, que rejubile, que brilhe, ó Deus, a imagem e a semelhança de Ti. Que nada nos afaste do Senhor. Nos dá essa capacidade reforçada, fortalecida, aumentada para transcendermos e nos chegarmos a Ti. Que possamos, Pai, a cada dia demonstrarmos gratidão por Jesus ter vindo e criado a condição de, pela graça dele, sermos aceitos diante de Ti, nos dando a chance de fazermos essa centelha divina manifestar-se sendo o sentido da nossa vida. Nós assim oramos, ó Pai, nessa noite, no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Muito obrigado aí pela participação de vocês, pela conexão. Sintam-se muito beijados e abraçados e principalmente que essa palavra possa ter tocado e edificado a vida de cada um de vocês. A gente talvez não vá se encontrar no domingo. No domingo, a primeira neta dos meus pais vai se casar e a gente vai estar lá nessa celebração e eu não sei como é que vai ser. Eu vou dar um jeito de fazer uma transmissão em algum momento. Se eu não conseguir no sábado, em algum momento a gente vai fazer essa transmissão. Eu tenho um grupo que eu compartilho as notificações, né, do nosso ministério por Zap. Quem quiser ser notificado, a gente tem um grupo lá que não tem bom dia, boa tarde, nada disso. Mas a gente notifica horários e quaisquer alterações, tá bom? Eu continuo precisando da ajuda de vocês no YouTube. Todas essas transmissões que a gente está fazendo, eu estou subindo para o YouTube. Já tem mais de 100 transmissões lá, palavras e louvores para edificar a sua vida, assim como na página da Terapia de Cristo no Facebook também você vai encontrar lá, tá bom? Quando você compartilha, quando você curte, você está impulsionando essa transmissão para que ela chegue a mais pessoas. Eu sempre explico aqui que apesar de eu ter milhares de pessoas como amigos, essas milhares de pessoas não recebem a notificação dessa transmissão. Algumas poucas recebem. E aí quando você compartilha, ou quando você curte, ou faz algum pequeno comentário, isso ajuda para que chegue a mais pessoas. Um beijão, Deus abençoe vocês.